Tem muitos outros casos lá na cena do crime, doutor, que a gente queria também o seu parecer e que você traga pra gente. Vamos falar de um, que aliás, não sei nem se dá pra falar que é crime, que não é crime, que é o mais recente, o caso da Juliana com o Otávio Mesquita, não é? Situando aí quem tá por fora, quem não viu. Juliana, ex-assistente de palco do Danilo Gentili no De Noite, ela foi demitida do SBT há coisa de 1 mês. 2 meses, eu acho. Não é? Muito pouco tempo. E ela agora, ela faz uma denúncia seríssima dizendo que ela foi estuprada. Essa é a palavra que ela usa, sim, que ela sofreu estupro do Otávio Mesquita e que isso foi filmado, que tem provas, tudo. E tem uma cena bem constrangedora e bem desconfortante, realmente, do que ela alega ser um estupro, não é? A gente tem essa cena. Vamos mostrar essa cena? Isso foi um programa que aconteceu. Esse foi o programa ao vivo, o programa que ela alega. O Otávio é um programa humorístico. Eu estive nesse programa antes da pandemia. O programa tem que ter brincadeira. O programa não tem seriedade. Sim. Olha, isso daí é a parte que ela realmente... Teve uma parte que ele pega no seio dela, tem uma parte que ele... Mas ele tá vendado, não é? Ele não tá... de ponta cabeça. Vendado de ponta cabeça, ele não tava enxergando, ele tava... E ele, pra se defender, ele diz que isso tudo foi combinado antes, que fazia parte de uma brincadeira, que ele ia descer de Batman, um Batman desastrado ali, que ele ia agarrar a Juliana. Isso tudo ele diz que foi combinado antes, não é? E ela traz agora a denúncia. Então, a primeira dúvida que acontece é por que tanto tempo depois, não é? Ela vem levantar essa questão, por que não foi falado antes? E em cima desse tanto tempo depois, você tem novidade, né, doutor? Sim, vamos lá. Eu, quando fiquei sabendo do caso, é um caso chocante, né? É uma acusação de uma artista que trabalhou no SBT durante muitos anos. E é um caso chocante. E aí eu esperei até sábado, que sou mais tranquilo, para estudar o caso. Então eu fui procurar inicialmente ler qual a acusação que o advogado dela fez. E o que me chama a atenção, e aí você pode procurar na internet, só eu que falei, ninguém se atentou por isso. Esse programa aconteceu dia 25 de abril de 2016. E na época, a acusação é de crime de estupro, como você falou, DVD. Só que em 2016, o crime de estupro era o chamado crime de ação pública condicionada a uma representação. O que é isso? Vou tentar explicar de uma maneira simples. Você tem o crime de ação pública incondicionada. O que é isso? O delegado pode investigar sem a vontade da vítima. O delegado sabe do caso, instaura inquérito para apurar. Só que naquela oportunidade, o crime de estupro, que eram os crimes de violência sexual, depende da vontade da vítima. Sem a vontade da vítima, não tem apuração. E essa vontade ela é traduzida numa representação. O que é representação? É uma folha de papel, representação. Exemplo, eu, Juliana, papapá, represento pela instauração de inquérito policial contra o seu Otávio Mesquita, papapá. Só que essa representação ela tem um prazo de 6 meses. 6 meses e um dia, acabou, você perde o prazo. E 10 anos depois... Não, você entendeu? Então, o advogado dela não prestou atenção nisso. Porque a lei mudou depois, né? A lei mudou em 2018, transformando o crime de ação pública condicionada para incondicionada. Então, 2018 para cá, aconteceu um estupro, o delegado instaura e vai localizar a vítima. Então, exemplo, uma câmera de segurança pegou uma mulher sendo estuprada, a mulher saiu, o delegado viu aquilo, já instaura na hora. Antigamente não podia. Você precisa da vítima e perguntar para a vítima, a senhora quer? Quero. Assina aqui, o delegado vai apurar. Por exemplo, os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Hoje, é crime de representação. Você tem 6... Alguém te xingou na internet, alguém te xingou na rua. Você tem 6 meses para representar. 6 meses e um dia, acabou, não tem mais crime. E outro detalhe, no caso dela, que é 25 de abril de 2016, venceria a representação em 25 de outubro de 2016. A partir disso, acabou. Então, não cabe apuração. Então, eu entendo que o Ministério Público, esta semana,
esta semana, vai arquivar o pedido. Essa é a minha opinião. Não cabe nem indenização, então? Bom, a indenização é outra pergunta interessante sua, DVD. 5 anos. Também passou do prazo. Você não pode pedir indenização depois de... A lei determina um prazo para você pedir indenização. Então, tudo tem prazo no direito. Exemplo, ação trabalhista tem prazo para entrar. Perdeu o prazo, você não pode mais entrar. Então, ela não pode, a minha opinião, pedir instauração, vai ser negado, e também em relação à indenização também não cabe. Agora, o que aconteceu? Eu primeiro descubro isso, que ninguém, é impressionante, ninguém é detalhista, acho que como o Jorge Lordello, e eu fiz um vídeo e que viralizou contando esse fato, né, lá na cena do crime. Bom, em seguida, no domingo, uma fonte minha me manda um vídeo que seria de 2021, que eu acho que eu mandei para vocês. Acho que mandou. Vídeo. Tem o segundo vídeo, né? Vamos, joga na tela aí. Ele tem som, esse vídeo. Você não vê qual som? A gente tá com ele aqui. Ah, tá com ele aqui, ó. Então, ela foi lá e passou a mão, apertou as nádegas do Danilo. Ele não gostou. Aí ela vai e volta. E de novo. Dá um pula pirata nele. Então, a pergunta que eu faço para o nosso público aqui. Qual a diferença da atitude dela para a atitude do Otávio Mesquita? Sim. Então, eu chamo isso... Exemplo, isso eu chamo de brincadeira de mau gosto. Tá. Ele não tem cunho sexual. Eu quero explicar. Inclusive, o Otávio Mesquita, ao se defender, ele usa esse termo. Foi uma brincadeira de mau gosto. De mau gosto. Que, na época, já era de mau gosto, mas hoje eu nunca... Porque você assistindo, é ruim de ver. Você fica desconfortável. Ambos são desconfortáveis, assim, nossa, vai. No Você vê que ela mau gosto, você vê que ela não tá confortável. Que... No entanto, ruim. Na época que isso aconteceu, ninguém falou nada. Eu nunca tinha visto alguém se mostrar crítica, incomodado. Isso. Não causou nenhum incômodo, não causou nenhum desconforto. Que nem a gente tem vídeos que acontecem de repente. Tem um vídeo, por exemplo, do programa do Ratinho, onde ele chuta a menina numa brincadeira, ele chuta a menina. Aquilo, na semana que aconteceu, pegou mal, todo mundo falou. Sim. Isso daí aconteceu e ninguém se falou nada. A gente não sabe se ela pode ter ficado incomodada, que a questão que ela fala que ela estava, né, na empresa e que não deixaram ela denunciar na época, etc. Acho que, enfim, isso a gente não tem como saber. Sim. Mas realmente é interessante esse negócio. Porque você comentou da lei, eu realmente ninguém falou em lugar nenhum, mas eu li isso agora à noite, não sei onde eu estava. Eu sei que eu mexi no celular e alguém tinha comentado dessa lei que tinha mudado e que estavam vendo ainda se ia valer ou não. Não. Veja bem, a representação era da época, ela perdeu o prazo. Então, agora, não tem como voltar. Não tem como voltar. Agora, doutor, ela não pode alegar, por exemplo, de eu falei, eu pedi para a empresa e eu não fui... não me deixaram levar isso à frente, não me deixaram fazer uma representação, não me deixaram fazer uma denúncia, porque tanto eu quanto ele éramos funcionários da mesma emissora, e ele, um cara muito mais famoso, muito mais conhecido, com muito mais prestígio que ela. Ela não pode alegar isso? Que ela não fez a denúncia porque foi impedida? Vamos lá, boa pergunta. Primeiro, que na esfera policial, ela não depende do SBT. Ela vai sozinha e faz a denúncia, se ela quiser. Se ela quisesse na época. 2, se a empresa não recebe uma denúncia no RH, coisa que eu não acredito, porque conheço o SBT, eu sempre soube, nunca conheci o Silvio Santos, mas eu soube da seriedade dele em gerir a empresa, que ele gera a empresa como... tratava os funcionários como família, tá? Então, eu não acredito que o RH do SBT não aceitaria uma denúncia, tá? Eu também não acredito nisso. Mas, ela poderia ter ido na Justiça do Trabalho. Ela poderia ter feito algo contra ele se ela quiser, mas ela não quis, ok? Mas o que eu quis dizer inicialmente é que ela perde o prazo. E depois eu recebo esse vídeo, né, que é um vídeo que tem a mesma conotação do que ela passou, que é a brincadeira de mau gosto. Eu queria dar um alerta para o nosso público que a brincadeira de mau gosto, depois com as mudanças legislativas, acabou. Você não deve encostar nas partes sexuais de ninguém.
tanto mulher com homem, homem com mulher, não pode. Encostou sem violência é crime de importunação sexual, pena de 1 a 5 anos. Encostou. Agora, encostou usando algum tipo de força, vamos supor, você está numa casa noturna, conversando com uma garota, está ali, aí você segurando os braços, tenta dar um beijo, ela não quer, aí você segura e pega e dá um beijo. É crime de estupro hoje em dia. Agora, o porquê, mesmo se ela tivesse direito de ter esse inquérito policial, o porquê que eu acho que o Otávio Mesquita ia ser absolvido? Porque não houve vontade de cometer o estupro. Porque o estupro é um crime para saciar a vontade sexual. É diferente de brincadeira. E aí eu quero dar um exemplo que eu dei lá na cena do crime. Veja bem, você está num ônibus cheio no metrô ou no trem. Quando você vai passar para você poder sair e está lotado, por exemplo, o metrô ou o trem, você concorda que você acaba encostando nas nádegas dos homens ou das mulheres? É uma coisa normal, que você está passando. Mas eu te pergunto, existe vontade sexual ali? Nenhuma. Você está simplesmente se deslocando e não tem jeito. Você encosta o seu corpo no corpo de quem tiver. Agora, existe um encoxador de trem. Sim. Encoxador. Aí é diferente. Ele vai, ele para, ele começa a encostar para satisfazer a vontade sexual. Então, o crime de estupro é um crime de satisfação de vontade sexual. Aí eu te pergunto, o Otávio Mesquita quis satisfazer a vontade sexual dele no programa ou quis fazer uma brincadeira? Sim. Então, é claro que ele quis fazer uma brincadeira. Então, não configuraria, em nenhuma hipótese, entendo eu, o crime de estupro, mas que se perdeu o prazo em 6 meses. Opa, Marcão Nascimento do Elementar Show aqui. Gostou desse corte? Tem um monte de corte com papos muito bons como esse aqui nesse canal que você pode se inscrever se você gostou. Também tem essas mesmas conversas, mas os papos completos no canal oficial do Elementar Show. Então se gostou, compartilha, curte, manda pros amigos, espalha a palavra. A gente se vê por aí.